Qual a utilidade de um sermão? Para que um sermão serve? Como que nós podemos efetivamente responder a um sermão que ouvimos? Como que podemos saber se um sermão é de fato útil para as nossas vidas? Estamos perguntando, na verdade, para que um sermão serve, né? Será que um sermão serve para nos emocionar, né? Para nos fazer chorar, para nos fazer, cara, tocou no meu coração esse sermão, e ficarmos pensando nisso? Exatamente para que um sermão serve? Como que nós podemos chegar à conclusão se um sermão é realmente bom ou não? Para responder isso, eu quero usar como exemplo o sermão que foi pregado ontem na Igreja Batista em Vespasiano pelo irmão Esdras Gobira. Ele pregou um sermão com o título É Necessário uma Reconstrução. Ele baseou o texto, o sermão, em Neemias capítulo 2, na passagem quando Neemias chega em Jerusalém e ele vê a situação caótica que está a cidade, os muros derrubados, as portas queimadas, e ele então incentiva o povo a reconstruir os muros. Ele incentiva o povo a fazer aquela obra dizendo, vamos mudar essa situação, vamos sair dessa situação vergonhosa, porque o poder de Deus está sobre nós, ele já tem nos abençoado e nós vamos fazer esse trabalho, tá? Com base nisso, Esdras animou, pregou no sentido de que é necessário uma construção também nas nossas vidas, também na nossa igreja. Nós também somos chamados a um trabalho de construção, tanto individualmente quanto coletivamente. Como verificar a utilidade desse sermão, tá? Você ouviu o sermão e pensa, cara, bom sermão. Mas como que nós chegamos a isso? É nos perguntando se é realmente necessário uma reconstrução, né? A primeira coisa a se fazer com o sermão é questionar o título dele, né? No sermão, o Esdras faz uma afirmação inicial. É necessário uma construção. E a pergunta é realmente necessário? Né? Então, primeiro, olhando para a sua vida, para a minha vida, tem algo na minha vida que eu preciso construir? Porque muita gente não vai enxergar essa necessidade, né? Talvez você mesmo pense que você é uma obra pronta e acabada, né? Eu já sou uma obra inaugurada, eu já sou uma obra com tudo no lugar. Talvez você não enxergue a necessidade de uma construção na sua vida, né? Você não perceba que falta alguma coisa. Você talvez não enxergue a necessidade que algumas paredes precisam ser derrubadas, que algum entulho precisa ser removido, que algumas coisas precisam ser restauradas. Talvez muitas pessoas não vão enxergar isso na vida delas, tá? Talvez elas até vão concluir que realmente é necessária uma construção, mas na igreja, né? E como a gente fala na igreja, falamos lá, né? Lá na igreja. Ou seja, na vida de outras pessoas. Talvez é necessária uma construção na vida de fulano de tal, na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, e não na minha vida. Né? Então, se nós pensamos que é necessária uma construção na nossa vida, e concordamos assim com o pregador, a segunda pergunta é, o que exatamente precisa ser reconstruído na minha vida? Será que eu preciso construir uma capacidade de ouvir mais atentamente? Será que precisamos construir, será que você precisa construir uma capacidade de perdoar? Será que você precisa construir uma capacidade de se comunicar mais efetivamente com as pessoas? Será que é preciso construir uma maior perseverança? Né? Talvez você olhe para a sua vida, cara, tudo que eu começo eu desisto, eu paro no meio do caminho, eu não sei o que é perseverar. E isso precisa ser construído na sua vida. Né? Quando nós pensamos em construir, nós também pensamos em entulhos. A gente vai ver na história de Neemias que grande parte do trabalho do povo foi a remoção de entulhos. Né? Se eu penso que há coisas na minha vida que precisam ser construídas ou reconstruídas, né?
Porque muita coisa talvez desandou na nossa vida, muita coisa desandou na sua história. E isso gera um monte de entulhos, gera um monte de lixo. E o trabalho de remover entulho é um trabalho pesado. É um trabalho muito pesado. Você percebe que existem entulhos na sua vida? Você percebe que existem entulhos de pensamentos, de comportamentos, de atitudes, de ideias, de visão de mundo, coisas que são entulho, que precisam ser removidas da sua vida, tá? Então, se é necessário uma construção, e você pode concordar se é ou não necessário, é preciso chegar à questão final, que é que construção é necessária? O que é preciso construir na minha vida? O que é preciso ser refeito na minha vida? Quais entulhos precisam ser tirados da minha vida? Tá bem? E aí, aí sim a questão final é, tá, o que eu estou disposto a fazer para fazer isso, né? Para me enganjar nessa construção, tá? Essa é uma dimensão para a gente analisar o sermão, tá? Então, o pregador está lá na frente pregando com um dedo em riste, dizendo, é necessário uma construção. Você olha para si mesmo e se pergunta, é realmente necessário? Tá? A segunda dimensão é pensar na igreja, pensar coletivamente. Tá? É necessário uma construção na nossa igreja? Algo precisa ser de fato construído? Tá? E aí, obviamente, não estamos falando de muros e paredes. Tá? Estamos falando de virtudes, estamos falando de comportamento, estamos falando de atitudes, né? Estamos falando de dons, estamos falando de serviços, de ministérios. Às vezes a gente olha para a igreja e não enxerga essa necessidade. Mas o pregador está dizendo, é necessário uma construção. Tá? Então, o que precisa ser construído na nossa igreja? E quando nós pensamos nisso, nós pensamos não na igreja como um ser autônomo, pensamos nas pessoas, tá? Nas pessoas que fazem parte dessa igreja, tá? A nossa igreja precisa construir uma comunhão maior, uma koinonia maior, uma fraternidade maior. A igreja precisa construir canais de comunicação com a sociedade à sua volta. A igreja precisa construir serviços que atendam aos necessitados e flagelados à sua volta. A igreja precisa construir uma maior capacidade de empatia. Existem entulhos na vida da igreja que precisam ser retirados, né? Porque os entulhos atrapalham a locomoção, atrapalham qualquer serviço de construção a ser feito. Então, coletivamente pensamos também, o pregador está dizendo que é necessária uma construção, mas como igreja, é necessário construir algo? Se é necessário, o quê? Qual trabalho, qual serviço, qual ministério é necessário construir? E a questão finalmente, é o que eu estou disposto a fazer para fazer parte desse esforço de construção. Qual o meu papel nesse esforço de construção? Porque em qualquer construção há vários papéis, né? Tem um engenheiro, tem um arquiteto, tem um mestre de obras, tem um pedreiro, tem um ajudante, não é? Tem alguém que carrega os entulhos, tem alguém que traz uma água geladinha para o pedreiro que está lá trabalhando debaixo do sol quente. Tem pessoas que vão orar para que aqueles que estão na linha de frente sejam animados e reconfortados. Alguém vai oferecer proteção. Alguém vai estar apoiando. Qual é o seu papel no trabalho de construção? Tá? Então, quando nós pensamos no sermão, essas perguntas precisam ser feitas. Porque sem isso você apenas vai dizer, foi um sermão legal. Mas é um sermão que não me leva a nenhuma reflexão e pior, um sermão que não me leva a nenhuma atitude. E a atitude, a ação, a mudança, a transformação é o objetivo de todo e qualquer sermão. Que Deus abençoe a sua vida. Que você seja edificado. Se você não ouviu o sermão, eu vou colocar um link aqui embaixo com um esboço, tá? E
e você está convidado a ler para ser edificado com esse sermão do nosso irmão Esdras. Que Deus te abençoe grandemente.